Hoje eu vou te ajudar a se preparar um pouquinho melhor para uma entrevista de emprego em inglês. A gente vai falar de perguntas tradicionais e típicas e como respondê-las. Então, todo mundo que está aprendendo inglês, adultos aí entrando na época de procurar o primeiro emprego, já todo mundo sabe que o inglês ele é essencial. Hoje em dia ele é assim pré-requisito básico para qualquer vaga, para qualquer recolocação que você esteja procurando. E muitas vezes essa entrevista em inglês acaba sendo meio que uma cópia da entrevista em português. Então você vai encontrar ali um recrutador, uma pessoa de recursos humanos que vai fazer perguntas semelhantes às perguntas que a gente tem em português para conhecer um pouquinho mais de você, da sua experiência, seus planos, do que você tem a agregar para a empresa, só que tudo em inglês. Então hoje eu trouxe para você 5 perguntas e um pouquinho destrinchando um pouquinho mais de como você pode treinar para responder essas perguntas e conseguir aí o trabalho que você está procurando, uma recolocação ou uma posição melhor, às vezes até uma promoção mesmo dentro da sua empresa. O inglês acaba sendo muito importante. Eu tenho outros vídeos aqui no canal. Tem uma playlist sobre entrevista de emprego pessoalmente, no telefone, coisas que você pode usar. Então hoje a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais. A pergunta número 1, tradicional, que eu já falei em outros vídeos também, mas você nunca vai estar absolutamente preparado. Você sempre pode se preparar um pouquinho mais para essa pergunta. É a pergunta: Tell me about yourself. So, Fernanda, tell me about yourself. É a clássica pergunta do fale-me um pouquinho sobre você. O que a gente recomenda, tanto como recrutador quanto como professora de inglês, o que a gente recomenda responder nessa Tell me about yourself é sempre um pouquinho sobre o seu name, age, family life, personal style, então um pouquinho aí dos seus hobbies, coisas que você gosta de fazer, mas assim, muito levemente, muito breve, essa parte mais pessoal, e um pouquinho de suas past experiences or job occupations, coisas que realmente você já fez, uma posição que você já ocupou muito importante, ou uma posição que se repetiu muito. Então, consultor de vendas, sales consultant, diretor de marketing, marketing director, supervisor de atendimento ao cliente, Customer Service Supervisor. Então, qual realmente é a sua posição, qual foi sua posição e o que você está procurando. Tenta treinar esse tipo de resposta dentro de 2 a 3 minutos. Escreve a resposta para isso num papel, corrige, grava no seu celular, vê quanto tempo deu. Tá muito curta, eu tô sendo muito direta. Então vamos tentar aí prolongar mais um pouco. O que você pode colocar nesse lugar? Treina de novo, ouve de novo. Você se preparar para essa pergunta é sempre muito importante. Normalmente é a pergunta que abre tudo e vai dar aí meio que o tom das perguntas que vem em seguida. A pergunta que vem em seguida tem muito a ver também com a primeira. Provavelmente a pessoa vai te perguntar: Tell me a little bit about your professional experience. Eles normalmente usam uma palavra importante nessa pergunta, que é relevant professional experience, que é como se fosse realmente a sua experiência profissional relevante. Relevant se refere ao quê? Ao que é relevante para a posição que você está procurando. Então imagina que você trabalhou aí numa loja de CD, quando CDs ainda existiam, e você está procurando uma posição de psicólogo na área de recursos humanos. Não tem nada a ver você ficar falando da sua experiência na loja de CD. A experiência profissional relevante é o que vai sempre ter a ver com o que você está procurando nessa empresa nova. O que eu sempre recomendo, já falei aqui no canal, você pode procurar vídeos específicos sobre isso, é que quando a gente fala de experiência profissional, a gente sempre usa o present perfect, que é aquele tempo verbal um pouquinho mais avançado, que a gente costuma estudar depois ali do intermediário, depois que a gente terminou o básico, e vai realmente impressionar o seu entrevistador. Então, se você for falar assim, eu já trabalhei em várias empresas como diretor de marketing. I have worked for many companies as Marketing Director. I have started a new program for recruitment in different companies. I have been promoted many times. Então eu já comecei, eu já fiz, eu já fui promovido, é quase como se fosse essa ideia assim de realmente um tique na sua lista de funções profissionais. Então é uma coisa que, se seu recrutador for realmente preparado e realmente pronto para ouvir e analisar o seu inglês, isso vai contar muitos pontos. Vale a pena também fazer algumas frases incorporando coisas do seu currículo, coisas que você acha relevante, né, da sua carreira profissional, da sua experiência profissional,
para você treinar também, gravar e melhorar isso aí com o Present Perfect. A pergunta número 3, eu já falei aqui no canal também, é a pergunta das qualidades e defeitos. Então seria a pergunta: What are your strengths and weaknesses? Strengths são as coisas positivas, a força que você vai trazer aí para a empresa, e weaknesses são os seus defeitos, as suas falhas ou coisas que você pode melhorar. Eu sempre recomendo pelo menos você estudar aí 2 strengths que sejam bem realmente importantes e 2 weaknesses, uma técnica e uma pessoal. Então, como assim? Minhas qualidades são: I'm communicative, I am good with people, I work well in a team, I'm dedicated, I'm hardworking, I'm ambitious, I'm a visionary, I think outside the box. Todas essas coisas têm realmente coisas que são de pessoal, são coisas pessoais, de características de personalidade mesmo, mas que sempre vão agregar algum resultado. Não adianta você falar que você é criativa se isso não vai ter nenhuma aplicação no seu trabalho. A pessoa que vai estar te ouvindo vai estar querendo procurar realmente, tá bom, e o que a empresa ganha com isso? Então, eu penso fora da caixa e eu agrego esse tipo de valor, eu agrego esse tipo de resultado para a empresa. Na hora de falar dos seus defeitos, como eu falei, é legal pensar, por exemplo, eu sou meio desorganizada e eu preciso melhorar o meu inglês. Então você tá vendo que eu tenho aí uma coisa técnica, que é o inglês. Se você tá fazendo um curso, você tá estudando, ela é altamente corrigível. E uma coisa de personalidade, que também pode ser aquelas coisas, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito exigente, coisas do tipo, mas que você também tem que ter um resultado. Como que você vai melhorar isso? Então eu sou muito desorganizada. Como que você tá melhorando? Tô desenvolvendo um sistema, uma coisa para me organizar, uma agenda, o Google Agenda, sei lá. Então sempre pense assim, de também escrever frases usando essas características e como que isso vai trazer resultados para a empresa imediatamente logo em seguida. A pergunta número 4 tem muito a ver com trabalhar em equipe. É a pergunta: Are you a good leader? Are you a good leader? Então você é um bom líder? Nesse caso é sempre importante justificar o que você acha que é um líder. Então, por exemplo, I believe I am a good leader because a good leader tries to motivate his team or tries to encourage the team to show better results, to find the best in the team and look for qualities and team spirit. Então, realmente assim, o que é um líder para você? E se você acha que você é um bom líder, que características dessa definição você tem? Então também vão entrar muitos adjetivos aí, estude um pouquinho sobre o que, definições realmente corporativas de ser um líder, coisas que são esperadas em empresas, e redige aí uma pergunta que seja objetiva, mas que realmente fale a verdade sobre você. Você gosta de trabalhar em time? Como que você trabalha? Que tipo de reuniões que você faz? Que tipo de programas que você já trabalhou que você se considerou um líder e por quê? E por último, uma coisa que andam usando muito, que faz muito sentido você também treinar em inglês, é uma experiência onde você teve dificuldades, mas encontrou sucesso. Então a pergunta pode ser: Tell me about an experience where you found difficulties and you succeeded. Então me conta uma experiência que você teve aí profissionalmente dificuldades, mas que no final você teve o sucesso. Nesse caso, eu sempre falo para os meus alunos trabalharem com uma linha do tempo. Pensa aí realmente numa cronologia. Qual foi o problema? Como que você diagnosticou esse problema na implantação de algum sistema ou de relacionamento ou alguma meta que você tinha que bater? Beleza, uma vez que você já descreveu em inglês usando o passado, nesse caso você pode usar o Simple Past mesmo, dando um pouco mais de informação, usando aí verbos regulares e irregulares, presta atenção nisso. Você vai falar da solução. Então, qual foi a solução que você teve? Qual foi a solução que você participou? Então, lógico, uma coisa que você tenha tido um papel significante na solução. E qual foi, de novo, o resultado que isso teve para a empresa? Como que isso deu mais dinheiro para a empresa? Como isso aumentou mais o lucro? Lembra sempre que o objetivo da empresa tá te contratando é sempre para você trabalhar e agregar mais resultados. E não somente para você sair ganhando, tem que ser realmente uma via de duas mãos, né? Então trabalha bastante com isso, pode redigir essas 5 respostas, se quiser deixar nos comentários eu te ajudo, corrigindo e melhorando aí para você treinar melhor e conseguir aquela vaga que você tá querendo tanto. Espero que tenha sido útil, se você curtiu deixa o like para eu trazer mais coisas aí de mundo de negócios e de entrevistas de emprego aqui pro canal. Espero que tenha sido útil and bye! Expression of the day.
A expression of the day de hoje tem a ver com anotar aí as suas respostas, anotar aí coisas importantes. A expressão que é meio que um phrasal verb, um verbo mais preposição que vem hoje na expression of the day é o verbo to jot down. To jot down. Seria algo como tomar nota, anotar uma coisa rapidamente, realmente às vezes numa reunião. Anota aí meu endereço, anota aí esses números, anota aí a nossa minuta da reunião. Então, jot down. Então, numa frase a gente pode usar: Fernanda, please, jot down the main points of the meeting today. Fernanda, anota aí rapidamente os pontos principais da reunião de hoje. É um phrasal verb bem bacana, ele aparece tanto no contexto mais informal quanto no contexto de negócios. Pode colocar aí na sua lista de expressions of the day and bye!